Hoje eu vou falar para pessoas que amam ler a Bíblia. Hoje eu vou falar para pessoas, na verdade, que amam ler todas as partes da Bíblia, que sabem que a Bíblia inteira é inspirada por Deus e sabem que a Bíblia inteira tem algo para falar com a gente quando a gente está lendo. Inclusive, abra aí o seu ouvido, daquela hora que você está sentado do lado de alguém, tá ligado? Se alguma pessoa que está do seu lado, você já dá aquela cutucada para, inclusive as partes detalhadas da Bíblia. Sabe a parte detalhada? Sabe ali atrás, sabe a genealogia? Sabia que Deus pode falar com você naquelas partes também? E você tipo, André, eu tentei. Vai por mim. A Bíblia, ela é por inteira a palavra de Deus. E eu amo cada centímetro, cada sílaba das palavras que estão escritas lá. Hoje, eu vou fazer uma jornada com vocês de Êxodo 31 até Êxodo 40. A gente vai falar daquela passagem em que Deus está descrevendo para Moisés como que vai ser o tabernáculo. Quem aí ama a Bíblia e sabe do que eu estou falando, você está ligado que parte é essa? A gente vai falar esses 9 capítulos da Bíblia, a gente vai falar bastante história, obviamente eu não vou ler todos os versículos aqui, depois você estuda aí na sua casa, mas a gente vai passar por algo que Deus tem colocado no meu coração. E quando eu estava lendo isso aí, nessa parte detalhada, que eu e você a gente lê, que a gente não pula, né? Você tá ligado? Aquela parte que você não pula, cotovelozinho aí na pessoa do lado. Essa parte quando eu estava lendo, eu estava pensando assim, você já parou para pensar? Quando Deus fala tudo detalhadinho para Moisés, você vai lendo, tudo que é o tabernáculo, como que vai nos mínimos detalhes das cortinas, da madeira de acácia, qual que é o material, qual que é o centímetro, quanto que mede, dependendo da sua tradução, tem a medida atualizada, dependendo da sua tradução, tem uma medida que você nem sabe o que significa, mas você acredita que é uma medida, e você vai lendo, e daí depois quando você passa isso, você vai ver o que o povo fez, e aí o que acontece? Vai de novo, e vai a madeira da acácia, e vai o centímetro, e vai a distância, e eu fiquei pensando, só eu, porque você lê essa passagem aí, você já tem a revelação, já download direto, eu fiquei pensando, será que não podia Deus falar não, o povo falar, Moisés falar, quando estiver descrevendo ali como que foi feito, falar assim, e tudo foi feito conforme Deus falou. Pronto. Temos, na verdade, olha só, Êxodo 39, lá no fim, a gente já volta para o começo, mas vai lá para o fim rapidinho, olha como termina, Êxodo 39, 43, viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito como o Senhor ordenara, assim a fizeram, então Moisés os abençoou. E eu fiquei pensando, na verdade, eu fiquei tanto com isso aqui na minha cabeça, que eu contei, olha só, eu acho que você nunca fez isso, eu contei, quantos versículos de Deus detalhando para Moisés o plano dele? 213, contei, 213 versículos. Quantos versículos detalhando como tinha sido a construção? Como Deus tinha mandado. Como os 213? 133. E eu fico pensando, não podia ser um. Assim, quando eu estou naquela leitura, eu estou pensando, e se fosse um? E foi feito tudo conforme Deus ordenou. Só que daí eu comecei a perguntar isso, eu comecei a levar essa minha pergunta para o Espírito Santo, e me veio algo, o Espírito Santo me deu algo que eu quero começar depositando com você, que é, se Deus é um Deus detalhista, tudo que a gente faz com Ele precisa ser detalhado. Se você está anotando, alguém coloca em caps lock no chat. Se Deus é um Deus detalhista, tudo que a gente faz com Ele precisa ser detalhado. Será que quando a gente sabe que a gente está criando algo de acordo com o plano que Ele tem para a gente, será que quando a gente sabe que a gente está sendo um instrumento dEle aqui nessa terra, não tem um temor no meu coração e no teu, como tem quando o povo descreve, ou Moisés descreve o que ele tinha feito de acordo com o que Deus fez, que fala, centímetro por centímetro, eu vou me certificar de que eu estou fazendo o que nem o Senhor falou. Centímetro por centímetro, eu vou me certificar de que não estou fazendo pela minha mão, eu não estou fazendo na ideia e na viagem da minha cabeça, mas eu estou fazendo como Deus falou que eu tinha que fazer. Será? O título da minha mensagem de hoje é Criativo Eu? Criativo Eu? E para começar, eu quero perguntar para você aí, mãozinha para cima, ou então aí na sua sala, se não puder digitar no chat, quem que se considera criativo? Mãozinha para cima. Essa é a hora também, você está com a pessoa da sua família, você está tipo, você é criativo. O outro olhando para você e falando, meu irmão, você já viu o seu desenho? É assim, não é muita criatividade. Eu quero saber, quem é criativo aí? Vai, mãozinha. Eu queria te falar uma coisa. Até o fim da minha mensagem, 100% desse númerozinho que você está vendo assistindo aqui, e todos os views que vão vir depois, quando você está assistindo, 100% dessas mãos vão ser levantadas. Sabe por quê?
Sabe por quê? André, o que é isso? Qual que é a base bíblica que você tem para isso? A base bíblica é bem fácil. Primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 1, quando conta sobre a criação, mostra um Deus que de todas as maneiras que poderia se apresentar para a gente no começo da Bíblia, se apresenta como um Deus criativo, como um Deus que criou tudo do nada. E também mostra um Deus que criou eu e você, a imagem e semelhança dele. Bota uma coisa com a outra, um Deus que criou tudo, um Deus que te criou a imagem e semelhança dele, você tem dentro de você algo que grita sobre a criação dele, algo que grita criatividade, algo que grita pioneirismo. E hoje eu quero falar com um povo criativo de Deus, eu quero falar sobre criatividade, que é algo que eu amo. Eu quero entrar na Bíblia para a gente falar sobre isso. Olha só que eu amo, Romanos 1:20 diz o seguinte: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, da maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Olha isso, tá ligado? Aquela coisa que as pessoas dizem, estou sentado aqui para ver um pôr do sol, um mar, e a criação, mó vibe, mó brisa. Deixa eu te falar um negócio, o negócio chama o poder manifesto de Deus, os atributos invisíveis dele, que são manifestos através da criação dele. Existe algo na criatividade dele, existe algo que pulsa da natureza dele, através daquilo que ele criou. E eu e você, a gente tem acesso a isso como filhos e filhas, criadas à imagem e semelhança dele. Abre comigo sua Bíblia, Êxodo 31, aperta o cinto. Eu estou falando que a gente vai rápido, a gente vai fundo e a gente vai intenso hoje. Então, Êxodo 31, a gente vai começar lendo daí. Olha só, o começo da descrição do tabernáculo. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Sabe quem é esse Ur? Ur que segurou as mãos de Moisés. Esse aqui é o netinho do homem que segurou as mãos de Moisés. E esse avô, eu imagino, contando a história para o netinho dele, de como Deus ganha as batalhas. Deus ganha as batalhas, porque ele viu, quando ele segurava a mão de Moisés, o povo vencendo a guerra. O netinho desse Ur, versículo 3, olha só o que Deus fala para Moisés que fez com o neto de Ur, Bezalel: o enchido Espírito de Deus de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em talhes de madeira para trabalhar em todo o lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, o filho de Aizamaque, cheio de nome aí, quem está procurando inspiração para nome de filho, já vai anotando aí, está cheio de nome aí, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis para que façam tudo o que tem ordenado, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que está sobre ela e todos os pertences da tenda, e a mesa com seus utensílios, e o candelabro de ouro puro com todos os seus pertences, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com sua base, e as vestes do ministério, e as vestes sagradas de Arão e o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário, farão conforme tudo que tenho mandado. Olha só, Deus não só fala para Moisés tudo que ele vai fazer, mas Deus fala quem vai fazer. E se você sabe a história disso aqui, é a primeira vez que Deus fala sobre encher alguém com o Espírito Santo dele. Ele está falando sobre Bezalel, sobre um homem que ele não era sacerdote, ele é um homem que tinha dons do mercado de trabalho, ele tinha dons de fazer coisas de arte. E Deus enche ele com o Espírito Santo e fala: esse aqui é que eu quero construir o meu tabernáculo. E ele não só, entende isso aqui, ele não só está falando como vai ser, ele está falando quem vai fazer. Quem vai fazer? Isso aqui é importante por quê? Porque Deus tem colocado no meu coração e eu quero gritar para os quatro cantos desse mundo, de aonde você está assistindo essa mensagem. Deus está levantando uma geração que vai ocupar o mercado de trabalho e vai ocupar a esfera da igreja como nenhuma outra fez antes. Entende isso aqui não é sobre idade, isso aqui é sobre um momento em tempo em que Deus está levantando pessoas que vão entender que elas estão sendo cheias do Espírito Santo de Deus para poder transbordar aonde quer que seja que Deus tenha te colocado. Eu não sei qual é a esfera que você foi chamado, porque talvez você ouviu o título da mensagem quando eu estava começando e pensou: a criatividade vai ser aí uma pregação só para as pessoas que são chamadas para artes e entretenimento, ou só pessoas que são, pintores, artistas, músicos. Não, meu irmão, não, o nosso Deus é o Deus criativo, é o Deus que criou os céus e a terra, é o Deus que criou tudo. Em qualquer esfera que eu tiver, eu tenho que ser criativo.
Eu, em qualquer coisa que Deus tenha me colocado para fazer, eu tenho que ser criativo, contanto que eu seja cheio do Espírito Santo dele. Deus está levantando essa geração para fincar o pé, como nenhuma outra, com excelência, sem perder essência, sem ser influenciado, mas entendendo o que carrego, entendendo que eu carrego algo de Deus e eu vou ter certeza que é um plano detalhado. Eu vou ser detalhado para cumprir o que ele me deu, porque ele é um Deus detalhista. Ele me fala, se eu peço, ele abre, se eu bato, ele abre, se eu peço, ele dá, ele me dá esse plano detalhado. Então, se liga só, a história continua e você sabe que um pouquinho mais para frente dá um pouco ruim. Moisés está lá recebendo de Deus, e o que está acontecendo lá embaixo? Moisés demora muito aos olhos do povo, e eu fico pensando, meu irmão, se você soubesse o quão detalhado Deus estava sendo para ele, você não ia estar reclamando não, imagina anotar tudo aquilo, e imagina meu irmão, todos os detalhes dos centímetros, da madeira, da onde é, e Moisés aqui, eu preciso lembrar, eu sou um cara que não sou muito bom de memória, então eu fico pensando, meu irmão, Moisés estava embaçado naquele dia, e eu disse aqui, ó, e o povo que estava lá embaixo estava dizendo, esse Moisés aí está demorando demais. Não, esse homem aí, olha só, Êxodo 32, o que acontece foi, lá embaixo, o povo não só acha que Moisés está demorando, como vai lá e constrói um bezerro, de ouro dizendo, não, esse Moisés demorou, eu preciso de alguma coisa para adorar, deixa eu construir um bezerro, olha só, Êxodo 32, versículo 22, então, respondeu Arão, quando Moisés desceu, viu que tinha dado ruim, viu o bezerro, ficou irado, quebrou as tábuas de Deus, fez aquele negócio todo que você sabe que ele fez. Olha o que Arão fala. Então respondeu Arão, não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal, esse povo aí, Moisés, você sabe como é que eles são. E eles me disseram, faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito. E então eu lhes disse, esse aqui, versículo 24, eu quero propor para você, que é um dos versículos com a maior cara de pau registrada na Bíblia. Versículo 24 de Êxodo 32. Olha só Arão para Moisés. Então eu lhes disse, quem tem ouro, arranque-o e deram-no e lancei-o no fogo e saiu esse bezerro. Tipo assim. Aí botei lá uns negócios, juntei aí um ouro que o pessoal tinha, joguei e pulou o bezerro para fora do fogo. Eita, nós, é um pouco cara de pau isso aqui. Mas sabe o que eu também fico pensando? A figura de Arão, para mim, nessa história, representa a figura de alguém que, enquanto deveria estar liderando um povo, estava sendo liderado por eles. Enquanto ele deveria estar propondo, olha só, eu estou em charge aqui, o homem está lá no monte, ele está demorando porque tem algo importante acontecendo, então vem cá, isso aqui não vai acontecer não, esse bezerro aí, vocês podem querer o que vocês quiserem, eu estou liderando isso aqui, eu vou dizer não. E eu queria dizer, será que tem um povo de Deus hoje, ungido para carregar uma criatividade pioneira, ungido para carregar uma coisa nova na esfera de trabalho, mas que está sendo influenciado pelas pessoas que deveriam se influenciar? Será que tem um povo que deveria estar criando as coisas, que deveriam estar liderando, que deveria estar... Por quê? Porque a gente é muito acima das pessoas? Não, porque a gente tem um acesso ao Pai, Criador de tudo isso. Então, se você e eu temos esse acesso, a gente é indesculpável, a gente precisa estar procurando algo novo, algo criativo, seja para onde for que Deus está te falando para investir isso, precisa ser algo que flui do Pai. Mas ao invés disso que a gente está fazendo, a gente está indo lá e a gente está sendo influenciado. E a gente está dizendo, o que vocês querem aí? Querem construir bezerro? Ou querem, não, a parada da moda agora é se vestir desse jeito. A parada da moda aí é fazer de um jeitinho, sabe? Um jeitinho que não é tão certo, mas todo mundo faz. Todo mundo faz, então, vou fazer também. Porque o povo pediu. Porque esse povo está fazendo desse jeito. Deixa eu te falar uma coisa. Aquele povo pode falar como for. E você, como filho de Deus, você tem a responsabilidade como filho de Deus. É tua, não é deles. Não ache que eles precisam caminhar numa revelação enquanto Deus colocou ela no seu coração e está esperando você falar. Você ir lá e se posicionar. Você ir lá e apontar para uma outra direção. Não falar sobre esse povo, não falar sobre as coisas da moda. Êxodo 33, vamos lá um pouquinho mais para frente, a gente vai entender mais uma lição, agora dessa vez de Moisés. E daqui a pouco a gente vai voltar para Bezalel. Bezalel é o centro da nossa mensagem sobre criatividade. Eu já falei um pouco de Arão, eu vou falar agora de Moisés, e daqui a pouco a gente volta para Bezalel e lições que a gente pode aprender com esse homem criativo e ungido por Deus. Êxodo 33. Depois disso, depois do bezerro, depois que teve tudo isso, que Moisés ficou irado sobre aquilo que estava acontecendo, disse mais o Senhor, Êxodo 33:1, a Moisés, vai, sobe daqui tu, o povo que fizeste subir a terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque, a Jacó, dizendo, a tua descendência te darei.
E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque olha só, até o versículo 3 é uma boa notícia, até o versículo 3, na verdade, é uma notícia esperada por centenas de anos por um povo. Finalmente Deus está falando, vai lá, vai para a terra, chegou a hora, vai lá e toma posse do que eu te dei. Só que aí olha o que ele fala no versículo 3, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Então lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, isso aqui já, estou pulando para o versículo 15, desculpa, versículo 3, isso aqui acontece algumas coisas no meio, lá no versículo 15, Moisés responde para Deus, se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Olha isso aqui e presta atenção, povo criativo de Deus com quem eu estou falando, você que está ouvindo isso aqui, que acredita que agora já está sendo mais convencido que você é criativo ou criativa sim. O nosso maior risco, abre o seu ouvido, abre o seu teclado para digitar isso, anota esse negócio, lembra disso. O nosso maior risco não é não chegar na Terra Prometida, o nosso maior risco é chegar lá e descobrir que a gente está sozinho. Descobrir que aquilo que nos diferenciava não está mais com a gente. Olha só o que o versículo 16 Moisés fala. O que nos diferencia, ele fala? O que nos diferencia? Acaso não é andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e teu povo, de todos os povos que há sobre a terra? Eu quero te fazer uma pergunta. A esfera que Deus chamou, você foi chamado para política, você foi chamado para moda, você foi chamado para influenciar a música desse mundo, você foi chamado para influenciar as artes e entretenimento, a ser um escritor, a fazer o próximo filme de sucesso de bilheteria nacional, a ser um médico cheio do Espírito Santo, a ter um doutorado e uma tese que nunca ninguém fez. Eu não sei o que é que Deus, ou levantar família, ou educação, um projeto diferente de educação. Eu não sei o que é uma escola que Deus está colocando no seu coração. Eu quero te sugerir uma coisa. Se Deus colocou isso no seu coração, tenha certeza que você sabe o que te diferencia quando você chegar lá. Porque se não, eu estou vendo uma geração influente, influenciadora, que está seguindo, tendo mais influenciador, e mais influência, e mais influência, e mais influência, e de repente chega lá e esquece o que foi que deu a unção para começar no primeiro lugar. De repente, eu quero influenciar André, eu quero influenciar a música secular. Glória a Deus por isso, cara. Quando você for lá, não esquece quem que te deu a unção quando você começou aqui, ó. Quando você começou no galpão da igreja. Quando você começou quando não tinha ninguém te ouvindo. Não esquece que é dessa presença que você precisa quando chegar lá. Porque senão a gente tem um povo que começa cheio da unção. E de repente, minha terra prometida, minha terra prometida, minha terra prometida. E Deus fala, você vai aqui, a partir de agora você vai sozinho. E eu tô tão preocupado com chegar lá que eu nem percebo que Deus parou. Eu nem percebo que o dom acabou. O dom acabou não. Eu nem percebo que a graça dele já não está comigo. Porque quando ele te coloca no lugar, ele te dá graça capacitadora para fazer isso. Mas de repente eu fui. E eu estou tão maravilhado que eu estou comparando o meu carro com o carro dele. Eu estou tão maravilhado que eu estou comparando o meu LinkedIn com o LinkedIn dele. Eu estou tão maravilhado que eu estou comparando qual que é a minha casa, o tamanho da minha casa com o tamanho da casa dele. E Deus está falando, ei, você não lembra o que te diferencia? Não é nada disso. Tem algo no que Moisés está falando que nos lembra o que me diferencia. Porque quando a gente entra num jogo, quando a gente entra no jogo do mercado corporativo, o jogo da comparação, o jogo da foto mais maneira no Instagram, de repente eu esqueço que o que me diferencia não é nada disso, não é nenhum filtro maneiro, não é nenhuma tática de mídias sociais, o que me diferencia é a presença de Deus, é isso que nos diferencia, é isso que é inegociável. Ainda em Êxodo 33, Moisés roga a Deus que ele mostre a sua glória. Em Êxodo 34, o rosto de Moisés resplandece, será que eu e você, a gente vai conseguir ter encontros tão profundos com Deus enquanto a gente está no monte buscando Ele, que quando a gente desce o nosso rosto resplandece Ele, a nossa arte resplandece Ele, porque eu tenho que acreditar que tem uma arte que Deus está criando nesse mundo, seja em qual esfera for, que vai levar pessoas a terem encontro com Ele. Algo tão excelente que você está fazendo no mercado de trabalho, algo tão excelente que você está fazendo com o dom que Deus te deu, que quando as pessoas olharem para aquilo, elas vão ter um encontro com Ele. Eu acredito nesse tipo de coisa, eu acredito que isso é possível, mas a gente vai ter que passar tempo anotando, passar tempo indo para a fonte, passar tempo consultando o que Ele está falando, senão, aquilo que diferencia a gente cada vez mais desgastado, senão a gente está de busca, ou está buscando hit.
Eu quero hit que bomba. Meu irmão, você não tem que tentar hit que bomba, você tem que tentar falar o que Deus está falando para você e você vai lá e faz aquilo. Não o hit bombado. Êxodo 35 e 36. Eu avisei você que estava empolgado que ia sair para minha voz. Eu avisei no começo, hein? Lembra disso? Êxodo 35. Eu vou ler o fim de 35, lá no versículo 30, e depois vou entrar no 36. Versículo 35, 30. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência e todo lavor. E para criar invenções, para trabalhar em ouro, em prata, em cobre. E lapidar, e e versículo 1 de Êxodo 36. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe. E todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Aí você fala para mim, mas peraí, André, você já tinha falado isso? Você começou falando isso em 31. Em 31, Deus estava falando para Moisés que ele estava ungindo, ou que ele tinha ungido um homem chamado Bezalel. Tudo isso acontece, o bezerro é criado, Deus fala que pode ir sem ele, Moisés fala que não, e tudo isso que está acontecendo, do 31 até agora é criado. Sabe o que não muda? A unção sobre a vida de Bezalel. Chega no versículo 35, resolvido as coisas que tinham acontecido, Deus fala, lembra lá Moisés? Vai lá e lembra o povo, quem é que vai fazer? Tudo isso aconteceu, esse povo aí fez o que tinha que fazer, ou melhor, o que não tinha que fazer, e agora eu quero que você lembre, Bezalel, vai lá buscar aquele que eu tinha ungido. E eu quero perguntar algo que Deus colocou no meu coração enquanto eu estava lendo essa passagem. Bezalel tinha sido ungido para fazer tudo aquilo que é trabalho manual. É isso que a Bíblia nos diz. Me fala, na verdade, que ele foi para trabalhar com ouro, ele era muito bom. Na verdade, ele era ungido por Deus como nenhum outro para trabalhar com ouro. E Deus colocou uma pergunta no meu coração que eu quero fazer para você hoje. Aonde estava Bezalel enquanto o povo estava construindo o bezerro de ouro? Por que Bezalel não fez o bezerro de ouro? Por quê? Ele era ungido para isso. Porque ele tinha uma unção. Eu tenho certeza, porque eu sei, a Bíblia me conta, do dom que Bezalel carregava, eu tenho certeza que ele faria o melhor bezerro de ouro do povo todo. Eu tenho certeza que se ele sentasse ali, e falasse, beleza, bezerro de ouro, deixa eu fazer. Ele faria. Eu quero propor para você, será que Bezalel estava ocupado demais com a consciência do que ele carregava para colocar a mão em bezerro de ouro? Será que ele carregava uma convicção tão grande daquilo que Deus tinha colocado sobre a vida dele, que ele seria aquele que faria o tabernáculo, que ele seria aquele, na verdade, que faria a arca da aliança, meu irmão? Quando você vai ler no detalhe, você vê que a mão dele fez o objeto que talvez seja o objeto mais procurado hoje em dia. Sabe quem que fez? Sabe quem que fez isso aqui? Bezalel. E eu quero propor para você, a nossa geração tem que ter uma convicção tão grande do dom que Deus colocou na nossa vida, da criatividade pioneira que a gente carrega, que eu não vou me dobrar porque as pessoas querem que eu faça. Eu não ligo, o povo inteiro está querendo que faça um bezerro, meu irmão, se vocês quiserem fazer isso, vocês façam. Eu sei o que Deus me criou para fazer. Eu sei o que Deus, eu sei quem eu sou, eu sei a minha identidade como filho de Deus. Eu sei que Ele me gerou me conhece desde antes do ventre da minha mãe. Eu sei que Ele tem um plano e um propósito para mim estabelecido. Eu sei que é grande demais aquilo que eu carrego. Eu passei tanto tempo no secreto com Ele, que eu sei por que eu nasci, eu sei por que eu estou aqui, por que eu estou nesse trabalho que eu estou, por que eu estou nessa startup que eu estou, por que eu estou nessa faculdade que eu estou, por que eu estou no país que eu estou morando. Eu sei. Então quando o povo se levanta falando, ei, a gente precisa adorar alguma coisa, ajuda nós aí. Eu vou falar, meu irmão, eu fui ungido por uma coisa bem diferente disso. Porque senão a gente é levado por aquelas pessoas que precisam desesperadamente adorar. E deixa eu te falar, brasileiro precisa desesperadamente adorar alguma coisa. É algo que está aqui. Se não for Deus, vai ser o time de futebol. Se não for o time de futebol, vai ser o influenciador. Se não for o influenciador, vai ser o ator e a atriz, o músico e a música. Se não for, vai ser pastor e pastora. O que é super messed up. As pessoas estão atrás de algo para adorar, e eu quero falar para você, que você carrega uma influência sobre a sua vida. Você tem que ser capaz de olhar para tudo isso e dizer, vocês estão atrás de algo para adorar.
eu sei o Deus que me criou, eu sei aquele que eu estou adorando. Assim como o apóstolo Paulo dizia, imitem a mim enquanto eu imito a Cristo. A minha preocupação está em imitar Ele. Vocês podem fazer aquilo que vocês quiserem, eu vou continuar sabendo que é precioso demais aquilo que eu carrego, para que eu desperdice com qualquer coisa, para que eu desperdice com bezerro de ouro. Escuta isso, escuta isso, existe um chamado para um povo criativo adormecido acordar. Acorda, povo de Deus, acorda, povo de Deus. Se a gente não adorar Ele, as pedras clamarão, as pedras adorarão, mas será que não tem algo que é uma adoração genuína que flui daquilo que Deus colocou na minha vida e na sua vida, que vai direto ao coração dEle, como filhos que entenderam quem são, filhos amados que entenderam quem são. Agora deixa eu chamar a atenção para outra coisa. Sabe aonde tudo isso aconteceu? Tudo isso aconteceu no deserto. Às vezes a gente está lendo isso aqui e a gente está achando que o povo tinha acesso a uma C&C. Não, eu estou a madeira de acácia, drywall, não, sessão de drywall não, vai lá na outra que Deus está com outra coisa. Aí daqui a pouco não, qual que é a medida? Peraí, pega a fita métrica. Isso tudo que a gente lê acontece no deserto. E por que isso importa? Porque sabe o que foi usado para construir aquele bezerro de ouro? Os despojos que o povo de Israel saiu do Egito carregando. O que eu estou falando para você? Eu estou falando que aquilo que era improvável, como o teu romper da última temporada, aquilo que era improvável, até impossível, mas Deus fez na sua vida, Deus fez você sair lá de um povo que era escravo, carregando despojos, carregando joias, carregando ouro. Aquilo está se transformando num objeto de adoração, a ponto de colocar no fogo para jogar o bezerro de ouro. Será que eu e você, a gente vai ter tanto apreço por aquilo que Deus colocou no nosso coração na última temporada, que eu não vou adorar aquilo que Deus colocou? Deus colocou as joias na minha mão, mas eu sei que isso aqui é com um propósito eterno. Eu sei olhar para isso aqui e não me maravilhar para ela, não me maravilhar por ela. Porque tem um povo que saiu do Egito e está tipo, uhul! Saiu do Egito aqui, ó, cheio dos brilhos. Olha os brilhos que Deus deu pra gente no Egito. Bora fazer uns negócios legais com ele? Tira uma foto bacana aí, posta no meu Instagram que vai dar like. Dos brilhos que Deus me trouxe para fora do Egito. Não! Sabe por que Deus deu o brilho? Sabe por que Deus deu o ouro? Sabe por que Deus deu as pedras preciosas? Porque tudo isso ia ter um papel na formação do tabernáculo, das vestes sacerdotais. Eu não vou ter tempo para entrar nisso, mas se você vai estudar isso a fundo, e eu quero te incentivar a fazer isso, você vai ver como tinham 12 pedras nas vestes sacerdotais. E eu fico pensando, de onde saiu essa pedra? Essa pedra está carregada no bolso de alguém desde, sei lá, do Egito. E eu queria te perguntar hoje, o que está guardado no teu bolso que Deus depositou para a sua vida, que você está preocupado demais, sendo maravilhado com isso e esquecendo, Deus quer fazer alguma coisa com isso. Deus quer fazer alguma coisa com isso. Deixa eu falar uma coisa, não fazia sentido o povo sair com joias do Egito. Não fazia sentido você se formar na faculdade que você se formou, não fazia sentido você nascer na família que você nasceu, não fazia sentido você ser CEO da empresa que você é CEO hoje, não fazia sentido você estar na nação que você está hoje. Eu não sei o que é na sua vida que não fazia sentido, mas o que eu quero te convidar a fazer hoje é perguntar a Deus, por quê que o Senhor me escolheu para estar nesse lugar? Por quê que o Senhor me escolheu para estar com essa pedra preciosa no meu bolso? Porque eu quero saber aonde que eu vou investir isso. Eu quero saber qual é a tua expectativa, Senhor. Assim como o Senhor que dá 1 talento, 2 talentos, 5 talentos e tem expectativa que eu e você a gente multiplique, porque Ele volta. Porque Ele volta e Ele pergunta, e aí? O que você fez? Eu quero ser aquele que eu estou com as pedras preciosas no meu bolso. E quando Deus me perguntar, eu vou falar, Senhor Deus, o Senhor me deu essas 5, eu transformei em 10. Para isso, eu e você, a gente vai ter que saber o plano detalhado do nosso Deus. E a gente vai ter que seguir Ele de forma detalhada. Para de ficar se maravilhando com os despojos da última temporada. E vai lá e faz alguma coisa com eles. Faz o que Deus está te pedindo para fazer. Tem alguns de vocês que estão ouvindo essa mensagem e você sabe aquilo, é como se estivesse queimando no seu coração aquilo que você sabe que você carrega desde a sua infância, desde a sua adolescência, desde a época que Deus te tirou lá do Egito. Você sabe o que é isso, está começando a vir à tona. Vir à tona no formato de sonhos, vir à tona no formato de ideias, vir à tona no formato de investimentos. Hoje é um dia, através dessa mensagem, Deus me falou que vai erguer sonhos novos, erguer projetos novos que estavam antes esquecidos. Êxodo 38,
No versículo 21, a história continua, dizendo assim: essa é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. O que Bezalel fez? O que deu na cabeça dele? O que ele se emocionou e saiu pintando adoidado? Aquela coisa maravilhosa que nunca ninguém tinha falado, mas ele achou que seria uma boa ideia? Não. Ele fez tudo quanto o Senhor tinha ordenado. Eu quero terminar minha caminhada como alguém criativo nesse mundo, pioneirando. Deixa eu falar uma coisa, sabe o que é pioneirar? É capinar mato. É abrir mato onde está uma mata fechada. É difícil, meu irmão. É difícil. E por isso que tem um povo que vai lá e começa a copiar. Deixa eu falar um negócio para você. Você sabia que nessa época não tinha o how to fazer um tabernáculo no Google? Bezalel não tinha o Google. Bezalel não foi lá, do it yourself, tabernáculo, massa. Passo 1, passo 2, porque a nossa geração, ela quer isso. A nossa geração, cara, eu não vou botar só na nossa geração, não. Eu vou falar, hoje, quando você pesquisa no Google, as ferramentas, elas estão tão avançadas que você não quer nem clicar no link. Você quer que o Google já dê lá no começo, faça os 5 dicas, não é não? Como consertar a tela do iPhone, plá, 5 dicas. Você não sabe nem a fonte, você não sabe nem de onde está vindo, só vai seguindo lá, vai, beleza, clica aqui, clica ali, pronto, rolou. Nessa época não tinha isso aí, Bezalel não teve acesso ao manual do mundo do Google, de construção maravilhosamente, de arquitetura. E deixa eu falar uma outra coisa. Quando eu estava lendo, Deus colocou algo mais no meu coração. Sabia de onde esse povo estava saindo? Você sabe que da onde eles saíram? Egito. É um dos lugares com as construções arquitetônicas mais reverenciadas da história da humanidade. Você sabia que provavelmente esse povo, ele estava lá fazendo essas coisas que são admiradas hoje? Você sabia que quando você olha para tudo aquilo que fica até hoje, para as pirâmides, para as construções maneiras, aonde que eles estavam? Eles estavam lá. E sabe o que me maravilha? Que Bezalel não seguiu a planta de nenhuma daquelas coisas que ele aprendeu a fazer lá. O povo não foi lá e falou, opa, estrutura, eu sei fazer. Deus, deixa eu te falar um negócio. O senhor está falando esse negócio complicado aí, esses 200 e não sei quantos versículos, é madeira de acácia, e a cortina, é o querubim, e não sei o quê. Eu tenho uma ideia melhor. Tem uma pirâmide massa. Uma pirâmide massa que eu aprendi lá em casa. Lá na minha cidade a gente faz isso aqui. Lá de onde eu venho, faz um negócio que, deixa comigo que eu faço. Não. O povo podia ter anos e anos de referência histórica de como construir um prédio, mas Deus estava pedindo para que algo novo fosse feito. Algo novo fosse feito. Algo tão novo que serviria de exemplo para anos e anos e anos e milhares de anos mais tarde, e serviria de molde para o templo, e serviria de molde até hoje como modelo de adoração, de aonde, qualquer dos átrios para o santo lugar, para o santo dos santos, tudo isso estava sendo dado como um download, como algo que não tinha referência, não tinha sido feito antes. E eu quero te perguntar, o que não tinha sido, o que nunca foi feito antes, no que você carrega, no que eu carrego, que a gente vai pegar dele e não do how-to do Google? Porque abre o seu ouvido para escutar isso. Eu tenho que acreditar que se eu e você, a gente é chamado, a gente é filhos do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, eu vou fazer o plano de doutorado que ninguém nunca fez. A coleção de moda que os adolescentes dessa igreja querem fazer precisa ser nova, sem referência, como uma coisa que o mundo nunca viu. A música que vai sair de dentro da igreja, de filhos e filhas de Deus, vai ser uma música que nunca foi cantada antes. A série e o filme que vão sair daqui como filhos e filhas de Deus escrevendo, vão ser séries e filmes que nunca foram contados antes. Em vez disso, existem pessoas que estão perdendo muito tempo criticando o que está sendo feito, criticando que não é legal. Cara, tem um monte de coisa que não é legal, a gente precisa falar sobre isso, mas a gente precisa falar, cadê os filhos de Deus criando aquilo que Ele está dando, detalhe por detalhe? E às vezes eu fico pensando, será que tem um povo que ele está querendo fazer as coisas muito rápidas?
40 dias é muito tempo para ficar lá. Não, eu preciso de mais rapidez. Me dá aí, me dá o hit instantâneo que eu vou sentar na minha cadeira e escrever e plá, bombar. Pum, 10 milhões de seguidores. Não, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa, o reino de Deus não tem atalho. A gente cresce centímetro por centímetro, de glória em glória, de encontro em encontro, secreto a secreto. A construção de longo prazo, ela é uma construção que ela é feita de dia em dia. De manhã acordando cedo e manhã acordando cedo. Do devocional um pouquinho mais longo, do devocional um pouquinho mais longo. É no pequeno. É no pequeno. É no sacrifício do pequeno que ele confia a gente com o grande. E lá em Êxodo 40, essa história culmina. Lá no versículo 33, dizendo o seguinte: levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina na porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. E versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Esse tabernáculo que virou referência, que nunca tinha sido feito antes, mas vira referência para tudo que vai ser feito depois. Esse tabernáculo que o povo foi fiel em seguir instrução por instrução, centímetro por centímetro, ele é cheio da glória manifesta do Senhor. E eu queria propor para você hoje, que ao invés da gente seguir o plano da nossa cabeça, seguir fazendo o que a nossa mão dá, o que a nossa graça consegue fazer na manha, na força, no jeitinho, e vir pedir: Deus, abençoa. Eu faço na força do meu braço, e Deus, cadê a tua bênção? Hoje eu quero propor: será que não tem algo na fonte de inspiração que a gente precisa arrumar, para que a gente chegue lá no fim e fale assim como o versículo 33. Assim Moisés acabou a obra, fazendo tudo aquilo que Deus tinha ordenado ele para fazer. A nuvem vem como resposta de uma obra construída em obediência. Escuta isso aí, eu vou falar de novo. A nuvem vem como resposta a uma obra construída em obediência. Porque sabe qual que é algo que me enche o coração de temor? Quando Deus capacita, quando Deus dá graça, quando Deus dá dom, isso atrai também oportunidades, isso atrai também portas que vão se abrir, e se você não estiver conectado com Ele, com o plano todo anotadinho e sensível ao Espírito Santo de Deus, você corre o risco de entrar na porta por oportunidade, não por obediência. Será que eu e você, a gente vai escolher entrar em todas as portas por obediência? Efésios 2:10 fala: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deixa eu te dar uma boa notícia: Deus preparou as obras. Para você, para mim, para a gente só precisa ir para o secreto descobrir quais elas são. A gente só precisa ir lá descobrir qual que é a planta, com um caderninho disposto a anotar. Deus está dando um download de sonhos e visões. Eu quero te instigar durante essa semana, você se abrir para isso. Você se abrir para os sonhos e visões que vão vir novos. Existe um sopro de criatividade sendo soprado hoje sobre a igreja de Jesus Cristo, sobre filhos e filhas de Deus. Romanos 9:20 fala: mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Eu queria lembrar para você que você foi criado para multiplicar, para criar. Você foi criado à imagem e semelhança do Deus criativo. Existe poder quando você entende para que você foi criado. Existe poder quando você entende por que você tem o dom que você tem. Porque você vai começar a pensar: Deus, se o Senhor me deu essa pedra, se o Senhor me deu esse dom, se o Senhor me deu essa capacidade de conexão, por favor, me ajuda para que eu use exatamente para o que o Senhor me capacitou. Porque o Senhor tem expectativa que eu faça. Porque deixa eu falar uma coisa. Os céus foram criados antes dos pássaros serem. Os mares foram criados antes dos peixes serem. Um pássaro ficaria muito frustrado tentando nadar. Um peixe ficaria muito frustrado tentando voar. E se eu e você, a gente entendesse para que a gente foi criado? Eu não quero ficar tentando voar, Senhor, se o Senhor me criou para nadar.
Eu não quero ter a frustração constante de tentar fazer algo na minha força, na minha vontade. Quando o Senhor criou, o Senhor colocou isso dentro de mim para que eu usasse para o Senhor, para aquilo que o Senhor tem expectativa para mim. Deus, eu não quero viver o que nenhuma pessoa do meu lado está vivendo. Eu quero viver exatamente o que o Senhor tem para mim. Essa é minha fome constante. Eu não quero ficar me comparando com aquela pessoa, me comparando com aquela outra, me comparando com a pessoa do Instagram. Eu quero, Senhor, com toda a minha força, chegar lá e saber, servo bom e fiel. Eu quero ouvir isso do Senhor. Eu quero ouvir que eu fiz não mais e não menos do que tudo aquilo que o Senhor tinha para que eu vivesse aqui nessa terra. Que Deus levante no meio de nós uma fome e uma sede para viver tudo que Ele tem disponível para a gente. E eu termino essa mensagem com a melhor notícia que poderia ter no fim disso tudo. Acabei de ler toda essa passagem, de Êxodo 31 até Êxodo 40. Mas tem algo que acontece bem depois disso. Nosso Messias, Jesus Cristo, vem para essa terra, morre pelo meu pecado e pelo seu, é ressuscitado, ressuscita no terceiro dia, e Ele deixa com a gente, como presente, o Consolador, o Conselheiro, o Espírito Santo. Então deixa eu falar uma coisa, você não precisa ficar esperando o homem lá no topo do monte para pegar os detalhes para você. Você tem acesso à presença do Pai, o véu foi rasgado quando Ele veio. Você não precisa do influenciador te mandando top 10 passos. André, eu nunca fiz, Bezalel também nunca tinha feito. André, mas você não sabe as condições que eu estou. O povo estava no Egito, no deserto, depois de ser escravo. Deus sustenta com maná, Deus sustenta com visão. Hoje eu e você, a gente tem acesso à presença do Pai. A gente tem o Espírito Santo dentro de nós para poder lembrar para que direção Ele está mandando a gente ir. Seja a paz, Senhor, o árbitro em meu coração. Tem alguém aí que está fazendo algo cheio, sem paz, e não está entendendo porque que não está dando certo. Deus está trocando as estações de algumas pessoas que estão assistindo aqui. Deus está mostrando para você que já tem algo novo que fazia tempo que você devia estar investindo. Já fazia tempo que você carrega uma insatisfação. Fazia tempo que você tem algo que fala, eu acho que está na hora de eu fazer algo novo. A hora é agora. O povo de Deus, esse exército se levanta no meio dos ossos secos. Existe um sopro de criatividade. Quem é criativo, levanta a mão. Quem é um povo criativo agora, no fim dessa mensagem, levanta a sua mão. Eu quero ver chuva de mãozinhas no chat, se você entende que você, como eu, nós somos filhos de Deus, filho de um Deus criativo. Um Deus que criou os céus e a terra, está disponível para mim e para você. A chave, o segredo, aquilo que nunca foi feito antes para essa terra precisa de projetos pioneiros. A política, deixa eu falar uma coisa, a política não precisa de mais um político influente. A política precisa de mais um político cheio do Espírito Santo, precisa de um político cheio do Espírito Santo de Deus, disposto a ir lá e fazer diferente. Deus não precisa de mais uma roupa, está cheio de roupa, velho, está cheio de corte, está cheio de... Deus precisa de um filho ou de uma filha que se levante e fala, eu estou aqui para fazer diferente, de acordo com o quê? De acordo com o que eu fui chamado para ser. Deus não precisa de mais uma escola, sendo só mais uma escola. Deus precisa de alguém que vai carregar um projeto de escola e de faculdade, como eu creio que vai ser aqui de dentro, aqui dessa casa, que vai influenciar as nações. Por quê? Porque é cheio do Espírito Santo de Deus, porque é de acordo com algo que é um sonho que foi antes dele, antes de ser nosso. Deus não precisa de mais um livro. Está cheio nas prateleiras. Deus precisa de alguém que vai escrever algo que nunca foi escrito antes. Deus precisa de alguém que vai se levantar cheio do Espírito Santo de Deus para escrever uma obra que o mundo nunca viu antes. Cadê? Povo criativo de Deus, hoje Deus está fazendo um convite para você se levantar e eu quero terminar orando por você. Senhor Deus, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez nesse dia, Senhor. Eu quero te agradecer por todas as palavras que foram lançadas, todas as sementes que foram lançadas. Eu acredito que estão encontrando solos férteis. Coloca a mão no seu coração, dá um tempo para que o Espírito Santo possa falar com você. Senhor Deus, eu quero pedir agora para que o Senhor venha de forma pontual, individual. Eu sei que o Senhor tem chaves que estão sendo depositadas nas mãos de pessoas agora, e eu oro, Senhor, desbloqueia.
Eu oro agora para que o Senhor venha quebrar toda a fortaleza que o inimigo levantou de pessoas que acham que não dão conta, que não são capazes, que não têm o que é suficiente. Eu oro agora, Senhor, vem agora com a tua armadura, Senhor, com o teu poder dunamis sobre cada uma dessas vidas. Eu oro agora por filhos e filhas que vão se levantar, Senhor, que vão se levantar com projetos novos. Eu peço agora, Senhor, derrama agora visões e projetos novos sobre a sua igreja. Visões e projetos novos sobre um povo que está entendendo as chaves secretas e poderosas que o Senhor está depositando sobre a gente. Senhor Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa encher agora cada cômodo, seja onde for que cada uma das pessoas está acompanhando a Tua Palavra, que elas sejam cheias do Teu Espírito Santo. Assim como o Senhor encheu a Bezalel, eu oro agora para que o Senhor venha encher um povo para fazer as obras que o Senhor já determinou para que elas fizessem, que elas possam ter um entendimento renovado daquilo que o Senhor tem esperado sobre ela. Espírito Santo de Deus, eu oro agora para que o Senhor venha sobre uma geração de uma forma nova. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sinto muito Deus trocando lentes. Se tivesse dado óculos novos, está tirando o seu óculos e colocando lentes novas para você enxergar o que Ele colocou diante de você. Sabe aquele óculos de realidade aumentada que você coloca e você vê as coisas aparecendo? Deus está mostrando como pessoas sendo levantadas e enxergando na realidade à sua volta os projetos que Deus está confiando em você para fazer. Deus está confiando em alguém para libertar uma família aqui. Deus está confiando em alguém para libertar uma empresa. Deus está convidando alguém para inovar numa startup que nunca foi feita antes. Deus está encorajando alguém a seguir um caminho que Ele está trilhando, que Ele colocou para você trilhar e abrir. Não interessa se não tem feito antes. Não interessa se não tem uma referência. Vai e faz com Ele. Que bom que não tem, porque isso vai fazer você ir para a fonte que te confiou em primeiro lugar. Em nome de Jesus eu oro isso. Em nome de Jesus eu oro isso. Eu espero que essa palavra tenha falado com você. Compartilha ela aí com as pessoas que você acha que precisam escutar isso de Deus. Que você tenha um excelente resto de domingo, que você tenha uma excelente semana. Que Deus te abençoe.